Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do fundo HTMX11, seu relatório gerencial de agosto de 2023, que sai agora no final de setembro, tá? É o Hotel Max Invest, fundo de hotel, né? Para quem não conhece aí, fundo de hotel, acompanhe esse vídeo aí com a gente. Tem um tempo que a gente não fala aqui do HTMX11 aqui no canal. Então, um dos mais famosos fundos de hotel da indústria de FII no Brasil, tá? E vamos também ver a situação financeira dele, ok? Então, se você gosta desse tipo de assunto, se inscreva no canal, ative as notificações e deixa o seu like, é tudo de graça, mas você ajuda muito a gente aqui no canal a continuar nosso trabalho aqui no YouTube e também o link do nosso grupo do Telegram tá na descrição do vídeo, assim como o link também desse relatório gerencial, para você depois fazer uma leitura mais detalhada, tá? E a nossa área de membros já está funcionando, então se inscreva lá, vê lá como é que você faz para poder ser membro do canal e ajudar a gente também aqui e também ter algumas vantagens aí. Vamos lá então. Hotel Max Invest HTMX11. Então a gente vai ver aqui alguns números, né? O fundo que chegou a sofrer muito na pandemia aí, né? Durante a pandemia toda, o fundo não pagou provento, fez com que o fundo aí ficasse esquecido, inclusive no mercado, né? A gente acompanhou aqui, inclusive o fundo estava tendo muito prejuízo, né, nesse período. Então, mesmo depois que começou os eventos a voltarem às cidades, né, principalmente em São Paulo, onde o fundo tem todos os quartos de hotel ali que ele tem, fica na cidade de São Paulo. Quando começou a retornar os eventos, né, o fundo começou a reverter todo o prejuízo do período de pandemia e aí então voltou a pagar rendimento praticamente aí em 2023, tá? Final de 22, início de 23. Bom, e com isso o fundo aumentou bastante de preço, né? Eu te vi aqui que o fundo já está acima do valor patrimonial, tá? 137,87 foi o fechamento de agosto, e girou aí um pouco mais de 140 em setembro, mas está nessa média de R$ 140 a cota, né? Valor contábil 136,01, fundo de mais de 200 milhões de reais e o fundo pagou R$ 2,02 no mês de agosto, tá? No mês de agosto. E o fundo que tem a sua data base no último dia útil de cada mês já anunciou os proventos de setembro. Foi quase R$ 3 de rendimento, R$ 2,85, se eu não me engano, de rendimento distribuído referente a setembro. Então o fundo aí está voando, né? Pagando muito provento. Isso faz também com que o valor da cota aumente aí no mercado, né? O fundo já está aqui com PVP acima de 1, provavelmente vai dar uma esticada um pouco maior aí. O fundo que chegou a estar cotado abaixo dos 80, né? No final ali de 2022, antes de começar a pagar provento, estava abaixo dos 80, né, reais. Quem aproveitou aí está colhendo aí um fruto, principalmente no ganho de capital aí, praticamente aí quase o dobro do que estava o valor de mercado lá ali no meio, né, o terceiro trimestre de 2022. O fundo encerrou agosto com uma ocupação média de 61,3%, dividend yield anualizado 17,6%, 17,8%, e a receita por quarto encerrou em R$ 278,78. Ele fala aqui no início que a gestão fala sobre o IPCA, né, que teve um aumento de 0,23% em agosto, uma alta, né, chegando aí agora a 4,61 nos últimos 12 meses. E a taxa Selic já não está mais essa, né, 2,75, abaixou meio ponto percentual e a tendência é final de 2023 a 11,75. Então, as próximas duas reuniões aí do Copom praticamente baixando aí 0,5% em cada reunião. Essa é a expectativa, né? Mas a gente vai acompanhar aí que isso pode mudar. Bom, mais para baixo a gente vai verificar aqui alguns gráficos de desempenho do fundo, né? A taxa de ocupação então foi de 61%, como a gente verifica aqui em agosto. R$ 455 é a diária média e aquela receita por quarto então é a multiplicação desses dois valores, né? 279 arredondado, né? Que a gente verifica aqui embaixo. R$ 279 a receita por quarto, que é esse RevPAR. Então, o que ele faz aqui é pegar todos os quartos do portfólio, né, multiplicar pela todos os quartos do portfólio para ser considerado na média de receita por quarto, né, apesar de alguns não terem sido ocupados, ou na média, né, a maioria, 40% não teve ocupação, mas na receita por quarto do total do portfólio, o fundo teve então R$ 279 de média de receita por quarto, aí, média oferida no mês de agosto. Tá? Então esse é o cálculo
desse indicador. Nesse aqui, recebimento por quarto, é o recebimento por quarto no mês, né? Então é o total da receita oferida nas diárias dos quartos, né? Então todo o portfólio, todos os quartos do portfólio, que são mais de 400, se eu não me engano, ainda está mais de 400 quartos de hotéis, né? E o fundo, inclusive, faz aí vendas corriqueiras desses quartos e oferece ganho de capital aqui muito interessante, tá? A gente vai verificar aqui nos resultados financeiros. Mas a receita por quarto em julho, como ele fala aqui, ó, foi de 3,3 mil, né? R$ 3.339 por quarto. Isso é as diárias, né? As diárias auferidas, o total de diárias dividido pelo número de quartos do portfólio. E ela foi 56% maior do que o realizado lá em julho de 19, né? Antes da pandemia, antes do efeito da pandemia, lá quando estava no auge, né, do turismo lá em São Paulo, eventos a rodo, né? Então, teve muitos eventos lá em São Paulo nesse período e foi um período pré-pandemia, né? É o período a ser analisado aí mais sensato, né? Vamos dizer assim. Mais para baixo a gente verifica aqui os resultados financeiros. Então, em agosto, o fundo até teve uma queda nas receitas, né? A gente verificou que teve queda na ocupação lá no gráfico, né? Então, teve queda aqui também nas receitas diárias, né? Isso depende muito dos eventos que tem na cidade, né? E a ocupação ela depende da movimentação ali, turística, né? Não só e tem realmente o público que é corriqueiro, né? Que vai a trabalho, mas os eventos também que acontecem na cidade impulsiona as receitas de diária desses fundos de hotel, né? Então, e o fundo faz com muita maestria esses ganhos de capital na reoxigenação do portfólio. Ó. O fundo teve o maior ganho de capital em venda de quarto de 2023 em agosto, 2,2 milhões em vendas de quartos. Né? Ele oferece um ganho de capital muito bom. Isso aqui não, é somente o ganho, né, que o fundo teve na venda. Né? Então, o fundo faz isso aí com muita maestria já, praticamente como política de investimento do fundo. Né? Aqui é diminuindo os custos, né? As receitas então 3,3 milhões, despesas aí gerente, gestão, administração, né? Tudo mais 333 mil e teve um lucro líquido então de 3 milhões de reais, R$ 2 por cota. E o fundo distribuiu R$ 2,02 em agosto e como eu falei, distribuiu R$ 2,85, se eu não me engano, 2,85 no mês referente a setembro, que vai ser pago agora em outubro. Então o fundo aí voando em relação aos rendimentos. Bom, mais para baixo a gente verifica aqui a composição dos resultados, né? Então a receita de venda de quarto foi grande, né? O ganho de capital foi muito alto aí, né? Foi maior do que as receitas de aluguel de quarto, né? Então o fundo teve aí um ganho que contribuiu muito, que é não recorrente, tá? É considerado não recorrente, e o fundo ainda tem 489 unidades operando em 22 hotéis, uma diversificação muito grande, né? E desde o início o fundo já vendeu 463 unidades hoteleiras. Então é uma compra e venda aí, né? Conforme vai se valorizando, o fundo vai vendendo aqueles que estão mais valorizados e oferem um ganho de capital extraordinário. Aqui é a rentabilidade dos últimos 12 meses, então 35,5% HTMX, né? Então teve uma recuperação muito grande, como eu falei, o fundo chegou a estar cotado aí no primeiro semestre, né? Ali no meio do ano passado, chegou a estar cotado aí abaixo dos 80 e aqui só está pegando de setembro para frente, né? Então antes de setembro o fundo chegou a estar cotado a 80 e quem pegou ali a 80 antes do início de uma distribuição aí, do início de distribuição de rendimentos novamente, realmente está oferindo uma rentabilidade muito superior a 35%, quase de 100% inclusive. E a evolução da base de cotistas, né, segue aí crescendo, né, 27.800, então está numa crescente aí desde abril de 23. Muitos saíram, né, no período aqui onde compraram mais barato, alguns fizeram aqui o ganho de capital, liquidaram o lucro, né, e alguns estão aí pegando agora as cotas a esse preço, há de se entender que é para o longo prazo. Portfólio do fundo. Então, isso aqui é classificação por segmento, né? Quartos econômicos, né? Escala média, os super econômicos, né? Então, tem aqui várias classes, né? Os bairros lá são bairros nobres, inclusive, tá em Bibi, Brooklyn, Jardins, Campo Belo, né? Concentrados aí próximos ao grande centro de São Paulo, um grande centro nervoso, como falam, né?
quarto por administradora, que também é bem está aqui concentrado mais na Arcor e na Stamplaza. E o quarto por ativo, então são diversos ativos que o fundo tem, a gente vai ver a lista aqui. São diversos ativos que o fundo tem aí, ó. Aqui começa a lista, número de quartos, tipo, né? Aqui a gente tem a foto do hotel, localização, está em BP. E aqui, inclusive, tem um link para você fazer a reserva, né? E conhecer o hotel aí ao vivo. Bom, a gente verifica que a lista são vários, é um Morumbi, né? Então tem aqui suítes, Grand Stam Plaza, Congonhas, né? Então tem diversos hotéis aqui, Funchal. Já me hospedei em alguns desses daqui, ali no centro de São Paulo, quando tive oportunidade de ir lá, né? Em algumas oportunidades, a serviço. Nunca fui em São Paulo, ao centro de São Paulo a lazer, né? Só fui a trabalho, então conheci alguns aqui, são diversos, a gente vê aqui, ó, são diversos hotéis, 22 hotéis diferentes, todos concentrados aqui na Grande São Paulo, próximo ao Grande Centro, né? Então são bem localizados e esse é o perfil do fundo, né? Então a gente vai ver aqui agora, aqui tem a questão do perfil, depois você faz essa lida aí, né? Quem é administrador, IBTG Pactual, administrador ou gestor, né? Taxa de administração acaba sendo um pouquinho menor por conta disso, 0,50% sobre o total de ativos, também é um pouquinho diferente aqui sobre o patrimônio, né? Tem a taxa de consultoria, que é a taxa de gestão que se cobra, né? Um pouquinho abaixo do que o mercado, mas tem também a taxa de gerenciamento. Então, na soma, sai a mesma coisa do que a gente vê lá, a taxa de administração 1%, que inclui taxa de gestão, na soma acaba sendo a mesma coisa, já que ele paga o gerenciamento dos ativos. A gente vê lá as gerenciadoras dos hotéis, né? Praticamente o fundo faz uma gestão passiva, né? Então paga aí as administradoras para poder fazer a gestão dos hotéis e a taxa de performance 20% do lucro na venda de imóveis. Então não nas diárias, mas sim na venda, por isso que o fundo faz com maestria, porque ele tem inclusive ali uma taxa de performance sobre esses ganhos que a gente viu que são excepcionais. E vamos lá então, aqui no informe mensal a gente verifica aqui a quantidade de cotistas, né? Então aqui os ativos, 208 milhões de ativos, patrimônio líquido 204, então praticamente o fundo não tem dívida. O fundo aqui tem disponibilidade de 11,4 milhões, tudo investido, né? Então tudo aí investido e rendendo. E praticamente aí 3 vezes o seu resultado, né? Praticamente 3 vezes, quase 4 vezes o seu resultado são as disponibilidades do fundo hoje. Esse total investidos aqui em imóveis para renda acabada são os hotéis, 196 milhões que ele tem. E não tem praticamente valores a receber aqui, 15 mil reais. E isso aqui são os passivos do fundo, que praticamente são os rendimentos provisionados a distribuir, né? A taxa de administração, taxa de performance também provisionadas. E outros valores a pagar, 137 mil. Então praticamente o fundo não tem dívidas, não tem alavancagem. Isso é muito bom, né? O fundo não tem dívida, não tem despesa financeira, isso não onera ali os seus resultados, é um ponto super positivo aí para o HTMX, né? Muito interessante, ok? Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com a gente se você é um dos investidores do HTMX11, o que você tem feito, já que o fundo agora disparou no preço. Tem comprado ainda mesmo assim? Tem acreditado que o fundo vai perdurar com esse preço aí durante muito tempo? Então compartilhe com a gente aí a sua estratégia, tá bom? Eu não sou coach do HTMX11, já fui lá em 2000, lá no início, né? Antes que ele não estava pagando rendimentos. Fiz ali um ganho de capital, saí fora do fundo bem no início, quando eu comecei a investir na bolsa. E sigo aí fora do fundo já desde 2020, ok? É isso aí. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.